Olá, prezado professor, seja bem-vindo a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Márcio Wexler e falo da Assembleia de Deus de Blumenau. Vamos dar continuidade, então, ao estudo da nossa lição da classe de jovens, que tem como tema Ensina-nos a orar. E hoje vamos estar falando sobre a lição de número 12, cujo título é A Oração de Paulo aos Efésios. Bom, a carta aos Efésios, como o próprio nome diz, ela foi endereçada à igreja de Éfeso, mas o alcance e o conteúdo da mensagem nela escrita, ela rompe fronteiras geográficas e temporais, sendo que a mensagem, assim como valeu para a igreja de Éfeso naquela época, ela vale também para a igreja dos dias de hoje em todo o mundo. O texto bíblico se refere à oração de Paulo, então, que nós comentamos aqui no título da nossa lição, e ela está registrada no capítulo 3, do versículo 14 a 21. Bom, a oração, que faz parte dessa carta aos Efésios, assim como a carta, essa oração também serve para toda a igreja, inclusive para a igreja dos dias de hoje. Eu quero ler aqui no primeiro tópico da lição, no item 1, em que o autor fala de forma interessante sobre isso. Ele diz assim: quando Paulo ora pelos crentes em Éfeso, ele ora também por mim e por vocês, pois o foco dele não repousava na cidade geográfica, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. Então, por que eu digo que valia para aquela época, para a cidade de Éfeso, mas vale para nós também hoje em dia, para a igreja em todo o mundo? Justamente por causa disso, porque o foco daquela carta não se restringia à cidade geográfica de Éfeso, mas sim na amplitude espiritual da obra de Deus. E por isso ela é válida sim para nós hoje em dia também. Bom, essa oração ela começa no versículo 14 do capítulo 3, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o comentarista dedicou um item da lição para falar sobre esse assunto, que é a questão de orar de joelhos. Uma das observações feitas por ele é a seguinte, está lá no tópico 2º, no tópico 1º, no item 2. Aos judeus de então não era costumeiro a oração de joelhos. Quando oravam, ficavam de pé e erguiam as mãos. De fato, não era hábito dos judeus orarem na posição de joelhos. Mas isso não quer dizer que eles nunca faziam assim. Várias passagens na Escritura registram a oração de judeus nessa posição, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, em Esdras, capítulo 9, versículo 5, em Salmos 95, versículo 6, em Daniel 6, versículo 10, e em Atos, capítulo 20, versículo 36, que também registra um momento em que o próprio Paulo, estava também orando nessa posição. É importante, nesse momento, frisarmos que a menção à posição de joelhos não se trata de uma instrução para uma determinada postura física, mas sugere uma atitude de submissão, de respeito, de reverência. Nós já falamos sobre isso em lições passadas, nessa mesma revista. A importância não está na posição em si, mas sim na intenção da pessoa que ora dessa maneira. Ou seja, o importante não é, vou orar de joelhos porque essa é a melhor maneira, essa é a forma que Deus ouve melhor as nossas orações. Não é simplesmente por causa da posição. Agora, se a tua intenção nessa posição é justamente, eu quero fazer isso porque é uma maneira que eu vejo que eu me submeto ao Senhor, que eu reverencio a Ele, é uma maneira de respeito, de me prostrar diante dele.
aí sim, né? É isso que é válido, né? Ou mesmo, né? Já comentei isso também em outra lição, né? Às vezes é uma posição em que você consegue se concentrar melhor, né? Na sua oração. Você não fica distraído como fica, por exemplo, se estiver sentado ou estiver em pé. Enfim, em resumo, quanto a isso eu gostaria de estar falando isso aí que eu comentei, né? Que o importante não é a posição em si, mas a atitude no coração da pessoa, né, ao orar dessa maneira. Mas vamos adiante. Falar propriamente sobre o conteúdo da oração, sobre a mensagem que ela nos passa. Para um melhor entendimento, eu vou dividi-la em duas partes, sendo que a primeira parte vai do versículo 16 a 19 e a segunda parte, então, os versículos 20 e 21. Vou fazer agora, então, a leitura dos versículos 16 a 19. Diz assim: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, eu vou resumir essa primeira parte para conseguirmos entender melhor qual que é a essência da oração de Paulo, né? O que ele está desejando de fato com essa oração. Então, podemos dividir da seguinte forma, né? Paulo ora a Deus para que, no versículo 16, resumindo ali, diz assim, ó, para que sejamos fortalecidos com poder pelo Espírito dele. No versículo 17, para que, né, devemos ser fortalecidos com poder? Para que Cristo habite em nosso coração. E aí no versículo 18 e 19, né, para que, né, a fim de compreendermos a dimensão do amor de Cristo. E finalmente no versículo 19, né, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Bom, resumindo dessa forma, né, pegando alguns trechos de cada um dos versículos ali, a gente pode perceber claramente nesse resumo que há uma sequência de pedidos para que seja alcançado um objetivo final. Igual que é esse objetivo final, sermos cheios de toda a plenitude de Deus. E o que significa? Né? Ser cheio da plenitude de Deus significa ser tão forte espiritualmente a ponto de sermos totalmente dominados pelo Senhor, eliminando por completo o nosso eu. Bom, sabemos que isso não é fácil, mas é exatamente isso que Deus deseja. Paulo orou de acordo com o que é o desejo do Senhor. Lá em Levíticos 11:45, Deus declara ao seu povo: sereis santo, porque eu sou santo. Jesus também nos exorta nessa mesma linha, nesse mesmo raciocínio. Em Mateus 5:48, ele fala: portanto, sede vós perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, né, Jesus deseja que sejamos perfeitos. Deus deseja que sejamos santos também. E como é que nós conseguimos ser né, perfeitos, santos? Né? Ora, só sendo cheio da plenitude de Deus. Não é simples, como eu falei, não é simples, né? Mas a sequência dos pedidos de Paulo na oração dele nos mostra, nos dá uma dica, né, do processo que nós devemos seguir para conseguir alcançar esse objetivo, de sermos cheios da plenitude de Deus. Vamos ver então rapidamente cada uma dessas etapas do processo? Bom, vamos lá, no versículo 16 então, né? Que sejamos fortalecidos com poder pelo Espírito no homem interior. Esse é o primeiro passo. Assim como o nosso corpo natural retira forças e energia
dos alimentos físicos, nosso ser interior deve ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Igual é o nosso papel, né? O que nós devemos fazer? Se a gente deve ser fortalecido com poder pelo Espírito, o que nós fazemos, né? Bom, sobre isso a Bíblia fala bastante, igual que é nosso papel. Eu vou pegar um dos trechos que explica sobre isso, que está ali em Gálatas, capítulo 5, e versículos 16 e 17, que dizem assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O 17 deixa claro, então, né, que a carne e o espírito são mutuamente excludentes. O que significa isso? Significa dizer que se você alimenta a carne, você automaticamente está enfraquecendo o espírito. E vice-versa, se você alimenta o seu espírito, dessa forma você está enfraquecendo a carne. Bom, a gente conclui então que a primeira coisa que nós devemos fazer, que é o nosso papel, é tomar uma decisão. Há duas opções. Nós podemos alimentar a carne ou o espírito. A nossa opção, então, a nossa decisão é nos alimentarmos do espírito. Desta forma, né, nos alimentando do espírito, nós vamos estar enfraquecendo a nossa carne. Tempo atrás eu vi uma história que retrata essa situação e eu creio que seja interessante você passar isso aí para os seus alunos. Essa história dizia que havia uma certa localidade uma casa de apostas e o principal evento dessa casa de apostas era uma briga de cães. Então todo domingo havia essa briga de cães. Era o cachorro preto contra o cachorro branco. E bom, enfim, passado o tempo, as pessoas perceberam que tinha um homem que ele sempre acertava quem ia ganhar aquela luta, né? Os cachorros, vamos dizer que era uma data, o domingo, esses cachorros lutavam, tinha essa briga do domingo. Então, quando ele apostava no cachorro preto, o cachorro preto ganhava. E quando ele apostava no cachorro branco, era o cachorro branco que ganhava. Então, eles, né, queriam saber o que estava acontecendo, como é que podia ele acertar sempre as apostas e foram perguntar para ele, então. Perguntaram, escuta, temos percebido que você sempre acerta as apostas, nunca errou nesse tempo todo e queremos saber qual que é o teu segredo. E ele então respondeu, bom, vou contar o meu segredo para vocês. O meu segredo é que eu sou a pessoa que alimenta os cães. Então, quando eu vou apostar no cachorro preto, eu passo a semana inteira alimentando somente o cachorro preto e não dou comida para o cachorro branco. E o contrário também, quando eu vou apostar no cachorro branco, eu passo a semana inteira alimentando somente o cachorro branco e não alimento o cachorro preto. Com essa história, então, né, acho que é uma boa maneira de explicar, né, sobre essa decisão que nós temos que tomar, né, o que nós vamos fazer ao longo, né, da nossa vida, né, ao longo dos nossos dias, né. Vamos alimentar a carne ou vamos alimentar o espírito? Sabendo, né, que que o que a gente alimenta, isso é que estará fortalecido e enfraquecerá a outra parte, né? Desta forma, né, devemos então sim nos alimentarmos do espírito, né? Não só para sermos, né, fortalecidos pelo espírito, mas ao mesmo tempo, né, enfraquecer a nossa carne. Enfim, ali no versículo 16, né, ele fala ali, Paulo diz, né, digo, porém, andai em espírito, né? Esse verbo andai, ele indica uma ação contínua, uma ação, um estilo de vida habitual, né? Implica também uma questão de progresso. Ou seja, Paulo nos exorta a nos submetermos ao controle do Espírito. E como acontece isso? Como a gente se submete ao controle do Espírito? Ora, obedecendo
os princípios e mandamentos da palavra do Senhor, obedecendo a palavra de Deus. Bom, vamos dar continuidade então. Paulo ora para que sejamos fortalecidos com poder pelo Espírito. E vimos também que a nossa parte nesse processo é obedecer a palavra, é alimentar o Espírito, é obedecendo a palavra. E qual é a razão de sermos fortalecidos com poder? Bom, está ali no capítulo 3 de Efésios, voltando então para a oração, no versículo 17, né? Ele já começa, ó, o final do 16 eu vou ler primeiro, né? Que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, no 17, para que Cristo habite no vosso coração. Cristo habita somente no coração do crente verdadeiro, do crente sincero, né? Naquele que decide viver de acordo com o Espírito. Bom, vimos então que somente após sermos fortalecidos com poder e Cristo, então, fazer morada permanente, né, habitar em nosso coração, é que teremos condições de compreender e entender, né, a dimensão do amor de Cristo. Isso está ali nos versículos 18 e 19. No final do 17 ele fala assim, né? A fim de, no 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, está falando da dimensão, né? 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Como vimos, então, somente após sermos fortalecidos com poder, né, e dessa forma Cristo habitar em nós, é que teremos condições de conhecer o amor de Cristo e compreender a dimensão desse amor, saber o que significa isso, ter uma ideia, né? Bom, e continuando, né? Somente conhecendo e compreendendo o amor de Cristo é que então estaremos aptos para sermos cheios da plenitude de Deus, que, né, ele finaliza essa primeira parte da oração, Paulo, no versículo 19, dizendo, né, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Nessa parte da oração, então, nós podemos perceber a coerência dela com aquilo que foi ensinado ao longo dessa lição, né? Nós vimos, podemos concluir, né, que a nossa carreira cristã compreende o conhecimento da verdade, conhecimento de Jesus e também a obediência à palavra. E isso deve fazer parte de um processo constante e progressivo ao longo de toda a nossa vida. Vamos então agora para a segunda parte da oração, que são os versículos 20 e 21, que dizem assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo conclui a oração dele, então, né, com um belo louvor, né, e também ratificando, né, aquilo tudo que ele orou na sua primeira parte, dizendo que ele crê nisso. Por meio desse louvor, ele diz, eu tenho fé, né, eu creio que isso é possível, que isso pode ser feito, porque Deus é capaz para tanto. É isso que esse louvor de Paulo, então, nos ensina, né, que Deus é capaz de fazer por nós não somente o que pedimos e desejamos, como também mais do que a nossa imaginação pode alcançar. Essa promessa, no entanto, ela é condicionada ao grau de presença e poder de Deus em nossa vida, conforme extraímos do termo segundo o poder que em nós opera, ali no final do versículo
20. Ali podemos perceber, olha, em outras versões, né, de acordo com o poder, com o poder de Deus que em nós opera. Então, essa promessa, né, é possível? É possível, mas depende então realmente de Deus, né, o quanto nós estamos submetidos, né, à vontade e ao controle de Deus. Bom, finalizando essa aula, eu quero dizer que a gente entendendo melhor essa oração, bom, em primeiro lugar, né, como é importante, né, o ensino, né, a escola bíblica, a gente estudar a Bíblia, né, porque é uma oração que você, quando vai lendo só a palavra, sem se dedicar, sem se debruçar ela, é difícil de entender claramente o que Paulo está querendo dizer. Agora, quando você para, você estuda, você vê item por item, você consegue decifrar o que ele está querendo dizer. E percebemos, né, o quão profunda é essa oração, o quão importante é essa oração, foi para a igreja de Éfeso e é importante para a igreja atual, é importante para as nossas vidas. E eu quero ler agora aqui a síntese da lição, lá na capa aqui da nossa lição, aqui, que diz assim, ó, a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos, ainda hoje, têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. É verdade, pessoal, é verdade. Vemos essa oração ali que ela é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Vejam como Paulo foi ousado, né, no seu pedido, né? Foi muito ousado, né? Chegou a pedir então que todos, né, que é o desejo dele, clamou, né, para que toda a igreja fosse cheia de toda a plenitude de Deus. Vejam só o nível de ousadia do Paulo, né? E também demonstrou a fé dele, né? Porque logo depois, no louvor ali, no louvor dele, ele expressou, né? Senhor, ele sabia, Senhor, eu sei que você é poderoso para fazer isso, porque o Senhor é poderoso para fazer mais do que pedimos, né? Mais do que pensamos, inclusive, ele falou, né? E por fim, né? Essa questão, esse pedido com tanta ousadia e essa fé, né, demonstram a intimidade que Paulo tinha com o Senhor. Realmente tem que ter um relacionamento muito íntimo, muito profundo para poder, né, fazer uma oração nessa linha, nesse sentido, né? E que sejamos, nós também, né, sigamos o exemplo de Paulo dessa oração, que possamos ter intimidade com Deus, né? Que possamos ter ousadia em nossos pedidos, né? Não estou falando somente dos pedidos para a nossa vida, né? Aqueles pedidos mais assim, relacionados conosco, mas em favor do próximo também, em favor da igreja, em favor do reino de Deus estabelecido aqui na terra. E que também, né, possamos ter a fé que Paulo tinha com Deus, né? Entender assim que esses nossos pedidos, ainda que ousados, né, que possamos ter a certeza, né, de que Deus é capaz de cumprir e assim fará, né, se for do desejo dele, se for permitido por ele. Tá certo, professor? Dessa forma eu concluo essa pré-aula de hoje. Desejo a você uma excelente aula e que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço e até a próxima.